Olá, tudo bem? Esse vídeo está sendo gravado no dia 15 de outubro de 2023, como uma homenagem aos professores, né? Mas vai ficar no ar para todos os 15 de outubros futuros, né? A particularidade é que agora, em 2023, essa data faz 60 anos de existência. Ela foi criada, né? A ideia de comemorar o Dia dos Professores no dia 15 de outubro foi uma ideia de 1963. Porém, essa data, 15 de outubro, já tinha uma certa tradição de comemoração da vida do professor, do trabalho do professor, desde o momento que, em 1827, Dom Pedro I, num dia 15 de outubro, promulgou uma lei que determinava que todas as vilas, cidades, lugares mais populosos do Brasil teriam uma escola para ensinar as crianças pequenas, a ensinar a ler, a escrever, a fazer contas. Então, a ideia da escola alfabetizadora começa em 1827, por essa lei, que foi promulgada no dia 15 de outubro. E ao longo do tempo, várias vezes em vários lugares do país, 15 de outubro ficou sendo uma data importante relativa à docência, relativa à vida dos professores. Portanto, é uma data que já tem, né, já tinha uma história e que tem uma história, e é uma data brasileira. Em outros lugares do mundo comemora-se o Dia dos Professores em outras datas, por outras razões. Então, 15 de outubro é o nosso 15 de outubro, o Dia dos Professores. E é muito comum, muito normal que nesse dia nós façamos não só um elogio aos professores e às professoras, né? Bem como também uma lembrança de algum momento da nossa vida escolar, né? Uma professora, um mestre, algum orientador, alguém que exerceu na nossa vida esse papel tão importante, né, do magistério. E eu me lembro de um professor em particular, na Faculdade de Letras, na década de 1980, era um professor chamado Jorge Fernandes da Silveira, que dava aulas de literatura portuguesa. E eu nunca vou esquecer uma aula em que ele chegou e nos apresentou um poema de Álvaro de Campos, né, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e naquela aula inteira se dedicou a interpretar os primeiros versos de um poema chamado Ode Marítima, que é um poema maravilhoso de Álvaro de Campos e que começa assim: Sozinho no cais deserto, a esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho e contenta-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. São versos bonitos, né, serenos e que mostram um amanhecer, né, de alguém que está olhando para o porto, olhando para o mar e vê se aproximar da terra um paquete. Um paquete é um navio a vapor pequeno, que trazia correio, trazia mercadorias, trazia também passageiros, pouca gente, mas trazia. E esse paquete, esse pequeno navio a vapor, está entrando no porto e o poeta está olhando esta cena com o amanhecer. Ele está sozinho no cais deserto, né? É verão, está amanhecendo e o professor Jorge ficou a aula inteira analisando cada palavra, cada possibilidade desses versos, interpretação, contextualização histórica, a contextualização na própria poesia de Fernando Pessoa. E eu jamais esqueci essa aula, porque nesta aula eu aprendi algo fundamental para a minha vida de escritor, minha vida de professor, é que cada palavra, cada verso, cada poema pode ser é, pode se desdobrar em inúmeras interpretações, em inúmeras significações, em vários sentidos, de modo que nós saímos enriquecidos de uma leitura
deste tipo. E influenciado por essa aula e por esse espírito, né, de interpretação, de análise de poema, eu, nas minhas palestras, nas minhas aulas, também procuro fazer algo parecido. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Quem Ensina Sempre Aprende. E quando vou falar desse livro, quando vou dar uma palestra sobre esse tema, Quem Ensina Sempre Aprende, eu procuro fazer o mesmo. Analisar cada uma dessas 4 palavras e mergulhar nessas palavras e descobrir em cada uma delas uma riqueza que, em princípio, não é tanta assim, porque você olha, quem ensina sempre aprende. E aí eu começo com o quem, que é um pronome indefinido. Quem? Quem é você? Quem sou eu? Quem está aqui? Quem veio? É um pronome indefinido. É também um pronome interrogativo. Quem? Né? E esse quem, que cada um de nós é, está nesse título. Quem ensina sempre aprende. Quem ensina é o professor, é a professora, mas também é a pessoa que aprende, porque quem ensina sempre aprende. Esse advérbio sempre, ele é advérbio em que sentido e o que é esse sempre? Esse sempre é sempre em todo lugar, esse sempre é sempre em qualquer momento, esse sempre é de duração, sempre para sempre. E aí, analisando cada uma dessas palavras e articulando cada uma delas, nós vamos entendendo, a partir desse título, a própria tarefa docente, que é de ensinar e aprender a ensinar, e ensinar a aprender, e aprender com quem aprende. E nessa dialética, ou nessa articulação, nesse jogo de palavras, nós vamos entrando na própria, vamos dizer assim, na própria essência do trabalho, da tarefa docente. Quem ensina, aprende. Quem aprende também pode ensinar. Né? Heidegger tem um texto em que ele fala que a grande descoberta do professor é quando ele se dá conta de que ele precisa deixar os alunos aprenderem. Porque às vezes nós queremos ensinar, 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 ensinar e sufocamos a capacidade de que os alunos descubram por conta própria determinados conteúdos, determinadas ideias, que foi o que o professor Jorge fez conosco naquela aula na Faculdade de Letras no Rio de Janeiro. Ele nos deu a oportunidade de entender que aquele poema de Álvaro de Campos não era apenas um acúmulo de palavras, tudo bem, né, com uma intenção literária. Aquela era uma oportunidade de nós também nos colocarmos sozinhos no cais deserto, olhando para o indefinido e ver a aproximação de um pequeno navio que trazia o quê? Quantas histórias, quantas possibilidades também estavam naquela chegada. E fazendo essa viagem, né, para o nosso próprio interior, para a nossa própria consciência, nós também temos essa descoberta maravilhosa de que a sala de aula, a relação entre professor e aluno, não é apenas uma obrigação burocrática ou a decorrência de uma lei, como a lei de Dom Pedro I em 1827, mas que realmente é a grande possibilidade, a grande chance que todos nós, como alunos aprendentes, também possamos nos tornar pessoas capazes de trazer para as outras, né, de levar para as outras um pouco de sabedoria, um pouco de compreensão deste mundo, deste mistério que é estar vivo. Então, parabéns a todos os professores e professoras, parabéns para todos os alunos que também podem se tornar grandes e inspiradores professores. Até mais.